Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo encontro que eu e a equipe da Cofast estamos preparando para vocês. Como vocês sabem, meu nome é Aderaldo Silva, sou engenheiro agrônomo, K3, coordenador produtivo do Bahia Produtiva pela Cofasp, aqui do Piemonte da Diamantina. A intenção desse vídeo agora, desse bloco de vídeo, é a gente falar um pouquinho da fertilidade do solo, da manutenção dessa fertilidade, da manutenção da vida no solo. Independente de qual seja a associação ou empreendimento, a gente precisa olhar para o solo de uma forma que a gente consiga enxergar ele como um organismo vivo, pois ele é. No solo, muitos organismos eles vivem, os macros, micro-organismos, que são as bactérias, os fungos, existem minhocas, os besouros, e tudo tem no solo. E aí, antes de mais nada, dando um exemplo, na questão de pastagem. Aderaldo, a pastagem está um pouquinho fraca, a forragem não está saindo legal e tal, vamos queimar. Não, como eu já falei no vídeo sobre queima, a princípio ele traz benefícios, mas a longo prazo ele prejudica muito a qualidade do solo. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é uma análise de solo. No caso de pastagem, análise de solo. No caso do pessoal de quintal produtivo, é interessante que você faça uma análise, mas também não é tão recomendado. É melhor você estar observando o esterco que você está usando do que o solo, porque a dinâmica de um quintal produtivo ela é mais interessante do ponto de vista biológico, do ponto de vista de saúde. Então é interessante você estar analisando o esterco, o insumo que você está trazendo de fora do que o solo. E isso no caso de hortas e quintais produtivos. E quando eu estou falando agora do pessoal de turismo, a gente precisa se preocupar com o solo, porque é através da erosão que vem a degradação do meio ambiente. Se não existisse homem na terra, se não existisse ninguém, existe erosão. O que é que o homem faz? O homem vem acelerando esses processos erosivos. Então, a gente tem um olhar sobre o solo, que é onde vai sustentar as plantas, é onde as plantas obtêm seu alimento, sua água. A gente precisa ter esse olhar. No caso de lá, não precisa análise de solo, mas precisa você conhecer o solo e saber técnicas de recuperação, até mesmo de adubação. Quando você vai fazer uma área de recuperação vegetal, você precisa pensar no esquema de adubação. E aí eu acho interessante que você não use adubação mineral, você pense nessas plantas, que são as plantas pioneiras, que a gente pode estar falando aí, que são as plantas de extrato vegetal menor. E aí você pode estar colocando um barranco lá, Aderaldo, choveu, tem um barranco lá que tem uma erosão lá, causou uma vossoroca, uma valeta lá enorme. Vamos começar a recuperar ela com gramíneas, com leguminosas, para a gente estar recuperando, porque com certeza ali levou toda a camada fértil do solo. Para você fazer uma recomposição dessa vegetação, a princípio, assim, imediatamente você não consegue, porque o solo está fragilizado. Mas bem, esse olhar para o solo cabe em todas as cadeias. E eu vou passar para vocês aqui algumas dicas básicas de como está fazendo essa análise. Ao final da apresentação, eu acho que eu vou colocar agora mesmo. Vou colocar aí o endereço do laboratório da Embrapa lá em Petrolina, um laboratório reconhecido, que é o que eu costumo mandar. Se tem outros laboratórios mais perto, eu não conheço muito bem, mas fica à vontade para poder fazer aonde você quiser, mas é uma opção, Olha, tem várias formas de você coletar solos, as ferramentas, Eu costumo usar isso aqui, algumas pessoas chamam tiradeira de terra, outras pessoas falam cavador, mas independente do que seja, eu gosto de tirar mais com ela, porque eu tenho mais precisão nessas medidas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, assim, existe aquele método de trincheira, que você pode cavar uma trincheira e aí tirar um pedacinho no perfil do solo. Existe o trado holandês, onde você introduz ele no solo e aí depois tirar a amostra. E eu prefiro essa daqui, que eu acho que é uma ferramenta aqui que todo mundo tem na sua propriedade e é interessante. Vamos lá. Dependendo do que você vai plantar, do que você vai
está manejando, você pode fazer coletas de 0 a 20, né? Você pode estar fazendo coletas de 0 a 20, né? 0, que é a camada superficial, até 20 centímetros inferior. E você pode estar fazendo coletas de 20 a 40 ou de 40 a 60. No caso de 0 a 20, é mais para pastagens, é mais o pessoal que planta hortaliças, é interessante para estar fazendo isso. No caso de hortaliças, no sistema convencional, né, que são as grandes áreas de monocultura, mas esse policultivo que vocês produzem aí, não é do jeito que eu falei, não precisa estar fazendo análise de solo, não, é melhor fazer análise do esterco. Então, e no caso de 0 a 40, é o pessoal da fruticultura, o pessoal que planta banana, né, que tem aquela camada ali mais interessante, porque assim, você tem que analisar a camada que a sua planta atua. Quando eu falo 0 a 20, significa que eu vou analisar o solo de 0 centímetros, que é a superfície, até 20 centímetros inferior. Então, minhas plantas, elas vão desenvolver ali o milho, o feijão, a própria pastagem, elas vão se alimentar, elas vão habitar essa faixa de solo. Então, não tem por que eu avaliar mais para baixo. Mas quando eu parto para a banana, para a fruteira, tem que ser camadas mais inferiores, a gente está analisando a fertilidade. Então é isso que quer dizer essas medidas aqui. E como a gente faz essa coleta? Quais são as dicas dessas coletas, né? Deixa eu sentar aqui um pouquinho, porque eu já tô com... Vixe, eu tô perto de um formigueiro aqui. E quais seriam as dicas que a gente está colocando para vocês? Uma primeira dica que eu já vou aproveitar: não faça coleta próximo de formigueiro, porque as formigas elas revolvem automaticamente o solo, elas trazem elementos lá da camada inferior para a camada superior, elas fazem todo esse revolvimento, é como se fosse um arado natural, né? Então não é interessante você estar coletando próximo de formigueiro. Outra coisa, áreas queimadas. A gente pode observar aqui, esse aqui é um terreno onde eu tenho, aqui é no meu sítio. Teve algumas queimadas aqui do proprietário anterior, e aí a gente pode observar que em alguns lugares tem essa parte queimada. Eu não tô como... aqui não tem não, mas ali para cima tem. Ali para cima tem uma área queimada e tal. Evitar beira de cerca. Aqui antigamente era uma cerca, porque geralmente beira de cerca acumula material orgânico, matéria orgânica, e aí isso pode mascarar ou mensurar a fertilidade do solo. Cupim também, próximo de cupim não pode fazer, que da mesma forma que as formigas fazem, os cupins também fazem esse revolvimento natural do solo. Evitar, se você fuma, evite fumar no dia e, se preferência, use luvas. O material, ele tem que ser, tanto os baldes quanto a ferramenta, extremamente higienizado. Vocês podem observar aqui que é natural da ferramenta. A gente tá mostradinho aqui, ó. Essa parte de terra é interessante que você lave ela todinha. Eu não lavei para eu mostrar para vocês que geralmente a gente deixa até esse pozinho aqui, ele influencia no seu resultado. Então é interessante que você deixe a ferramenta bem limpa. Outra coisa, áreas, eu tenho certeza que é o caso de vocês aí, áreas pequenas e até 20 hectares, coleta no máximo 10 amostras, não precisa disso tudo não. Faz uma área de zigue-zague, como eu vou mostrar para vocês aqui desenhando. Melry, mostra aqui no chão. Ó, dá para pegar, Melry? Dá. Ó, imagine que aqui é a área de vocês. Essa parte aqui é a área de vocês. Faça uma coleta em zigue-zague, ó. O que seria zigue-zague? Seria esse movimento. Então coleta uma amostra aqui, outra aqui, outra aqui, para poder vocês cobrirem o máximo desse terreno. Ah, Aderaldo, mas essa parte aqui ela é mais de barranco, ela é descambada, é uma área mais fraca, é uma área de baixada. Então separa o terreno. Aqui você vai fazer a amostra 1. Se aqui for subida de morro, a amostra 2.
e aqui a amostra 3. Por que eu estou falando isso? Porque a dinâmica do solo, ela muda de acordo com o tipo de solo e seus materiais de formação, né? Claro que um solo arenoso, um solo argiloso, tudo isso tem suas diferenças. Ela muda devido à declividade, né? A declividade também interfere nessa dinâmica de fertilidade. Claro, solos com alturas, declives maior, lá na serra é uma fertilidade, aqui embaixo é outra. Porque devido ao processo de erosão natural, que pode ser acelerado ou não com as ações do homem, essa água, essa erosão, esses processos erosivos, eles vão trazendo componentes que fazem esse solo aqui embaixo ser mais fértil do que o de lá de cima. Não é regra, mas é um processo natural que pode acontecer. Então é interessante que você avalie a fertilidade aqui, separado da fertilidade lá de cima. Então, outra dica é separar o seu terreno de acordo com a declividade, de acordo com o seu histórico. Se for mata virgem, eu derrubei assim um pedacinho, dentro da legalidade, claro, e quero plantar, quero avaliar esse solo. Antes era pastagem, agora eu vou fazer um pomar. Tudo isso você precisa separar por partes. Quanto mais você separar distinguindo de acordo com suas características, mais real vai ser a sua avaliação, viu? Isso também é uma dica. Então vamos lá. Olha, como que eu faço aqui para fazer de 0 a 20? De acordo com essa... você vai medir, pega uma régua, né? Uma régua escolar. E aí você vai medir. Dessa ponta aqui, você vai medir 20. Isso é mais ou menos aqui. 0 a 20 é mais ou menos aqui. Então, você vai coletar. Primeiramente, eu esqueci de trazer a enxada aqui. Mas você vai limpar. E aqui é só uma simulação, viu, gente? Você vai limpar. Vai passar a enxada. Assim, ó, e vai deixar essa parte limpa onde você vai coletar. E aí você começa, né? Pega essa parte superior, tira. E aí que você começa a coletar. 0 a 20, coletou. Tira um pouquinho para ficar homogêneo. Aqui, ó, vem cá, Mel, por favor. Ó, onde eu risquei, teoricamente, os 20 centímetros. Então, se aqui é a superfície do solo, chegou nos 20 centímetros, paro. Então, eu coleto. Vocês viram que eu coloquei umas 3, né? Pronto, é o suficiente. Eu coletei um pouquinho a mais do que a literatura recomenda. Eu coletei um pouquinho a mais do que a literatura recomenda. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte. Dá um pulinho aqui, Mel, por favor. Ó, eu acabei coletando um pouquinho a mais, bem a mais. Então vocês podem trazer uma bacia, por exemplo. Pode filmar aqui, né? Filmando aqui. Sim. Vocês podem trazer uma bacia, digamos que aqui é uma bacia. Então vocês vão misturar aqui. Aqui vocês misturam. E aí dessa terra, vocês tiram uma mãozinha assim, ó. Dessa terra, aí digamos que aqui é o balde 0 a 20, pronto. Essa outra terra, vocês podem jogar lá de novo, né? E aí só tira essa quantidadezinha aqui de amostra. Essa outra terra, vocês podem estar jogando aqui, né? Afinal de contas, coletei o primeiro ponto. Isso. Aí vocês podem repetir isso. Digamos que a cada 5 hectares você fazem 4 pontos. Bem distribuído, representativo. Que a recomendação é até 20 hectares, 15 pontos. Então, uns 5 hectares, 4, 5 pontos. Veja aí o que for melhor para você. Aí, no mesmo buraco, eu até acabei esquecendo. Dá uma chegadinha aqui, Mel, ó. A prova, filma aqui na minha mão. A prova que o solo é um organismo vivo e habitado. Conseguiu dar foco? Uhum. Acabei de ver aqui, ó, cupim, né? O cupim aqui, ele
tá aqui residindo. Então o solo é um organismo vivo e cheio de habitantes. A gente precisa olhar com ele com carinho. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui. Vamos lá. Eu esqueci. Ó. Vamos voltar aqui e dar um restart. Digamos que está aqui limpo. Ó. Se você for analisar, dependendo do que você queira, analisar de 0 a 20, 0 a 40, no mesmo buraco você cava, tira toda a terra. Aí agora eu vou coletar de 0 a 40. Aí você começa a coletar, ó, de 0 a 40. No mesmo buraco você faz os dois tipos de amostra. Tira aqui. Pronto. Coletei de 20 a 40. Dá um pulinho aqui, Mel. Aí eu vou, a mesma coisa, o mesmo processo eu faço. Observem que aqui, ó a diferença de coloração. O que eu estava dizendo, ó, que o solo, a dinâmica do solo funciona de acordo com o seu material de origem. Olha a diferença de 0 a 20 e de 20 a 40. Só a coloração, a textura, você vê que é uma textura mais siltosa, tem mais barro, grossamente falando, né, que é o silt. Você vê que aqui tem muito mais matéria orgânica, ó. É um solo mais escuro. Então assim, aqui simplesmente eu consigo mostrar para você a diferença de solo, ó, pela cor, e com certeza a dinâmica de 0 a 20 aqui é outra dinâmica totalmente de 20 a 40. Aí você pega, digamos que aqui seja aquela bacia, mistura, aqui esquece essa parte aqui, aí você misturou, tô coletando de 20 a 40, viu? Aí eu pego essa amostrinha aqui, tiro a pedrinha e aí coloco lá, pronto. Faço, então, com 2 bacias e 2 baldes, no mesmo buraco, eu coleto a amostra de 0 a 20 e de 20 a 40. Vamos ali, meu, para a sombra. Então, outra coisa, aí depois que a gente fez essas coletas, é hora de embalar. Você vai fazer lá, você coletou as suas amostras simples, todas essas amostras são amostras simples. Como eu falei, 5 hectares, 4 a 5 amostras simples. Depois que você misturar elas aqui, você vai tirar uma amostra composta. Depois que você tirar todas as amostras, você coloca no mesmo lugar. Aí você vem aqui e tira uma amostra composta. E essa amostra composta você vai identificar com todas as informações, 0 a 20, tudo certinho. Vou colocar aí para vocês observarem como que é essa identificação para poder mandar para o laboratório. Então, antes da gente pensar como fazer essa manutenção de fertilidade do solo, é importante que a gente faça uma análise de solo. E é isso a parte de análise. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho das opções que a gente tem para estar fazendo essa adubação verde. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de biofertilizante e fechar o bloco com calda bordaleza, tá bom? Valeu, brigadão. A Terra-distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.